Grande Rodrigo Braunstein, que isso. André Meirino, Raninha, grandes amigos entrando aqui. Valesca, minha amiga, valeu. Monstra você, o mestre do tênis. Priscila, Paty, Mota, galera, boa noite a todo mundo. Vamos aqui aceitar o meu convidado de hoje. Meu irmão, oi Lohane, boa noite. Ver aqui se o Yuri consegue entrar. Pronto. Grande Beto Grande Yuri. Zacuri, Tudo bem, meu irmão? tudo bom, meu parceirão aí? 10 anos aí de jornada na endócrina esportiva. Estamos ficando tiozão, hein? É, 10 anos você me aturando. Que A é tua isso. imagem deu uma Aprendendo com travadinha você. aqui. Você tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Beleza. Muito bem. Galera, boa noite. Eu vou deixar as honras da casa, a introdução, a abertura da live na mão do Yuri, que vai ser o nosso chair de hoje, o gerente, quem vai gerenciar o nosso papo de hoje. A gente tem muito conteúdo de qualidade para você que gosta de esporte. Ele vai abrir a live e depois a gente vai bater uma bola aqui contigo, irmão. Então vamos embora. Pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Como o Beto falou, durante o chamado para a nossa live, essa é uma live de aquecimento para o lançamento da segunda turma do Endo Esporte. A gente vai lançar uma turma por semestre e o lançamento vai ser dia 28 de setembro. Então, se inscreve lá no site, nos nossos Instagrams tem também um link na bio para você participar de forma gratuita da live de lançamento. E Beto dispensa apresentações, mas talvez alguém do meu Instagram não o conheça. Beto, apesar dessa carinha de garoto, mas é um cara extremamente experiente, já milita aí há 10 anos nessa área. Eu acho que Beto é um dos caras mais aguerridos, dedicados, que vibram com a medicina. Isso, sem sombra de dúvida, faz parte da vida dele, é parte essencial da vida dele. E ele é um cara fora de série. Então, a gente vai aprender muito com ele aqui hoje, com esse tema meio estranho, né? Caffeine Mouth Rinse. Eu coloquei no grupo da endócrina lá do Rio Grande do Norte, e o pessoal, como é? Que coisa maluca, né? Vamos aprender hoje. Eu chamei todo mundo para vir aprender aqui com a gente. E a ideia disso, Beto vai explicar melhor ao longo da live, é usar formas alternativas de se consumir esse suplemento que é tão usado para melhora de performance. Existem até jujuba de cafeína, existe cápsula de cafeína, existe café que todo mundo toma no seu dia a dia. Mas Beto vai falar melhor sobre esse assunto. Eu não vou falar o título do artigo, Beto, porque o título já dá muito spoiler. Eu disse, não vou dar o título agora não. No Verdade. final, no final a gente dá o título para quem quiser. E ele é grátis lá no PubMed. Eu fiz o teste aqui, você baixa ele grátis. No final a gente passa o artigo. Então, muito bem, muito bem. Antes da gente começar, pessoal, esse aquecimento, manda um direct para os seus amigos, usa esse aviãozinho aqui, faz comentários, deixa impressões, porque isso aumenta a relevância da live e faz com que o Instagram projete melhor a live para os nossos amigos que podem querer aprender sobre esse tema também. Muito bem, Beto. Então, vamos direto ao ponto? Vamos embora. Vamos que vamos. Vamos lá. Beto, a galera está chegando, 35 pessoas, mas vai ficar gravado, então quem não pegar esse comecinho, vê depois essa nossa introdução. Fala um pouquinho o que é esse tal de mouth rinse, Beto. Para que isso serve? Explica um pouco. Isso existe só com cafeína? Existe com outros suplementos? Qual é a lógica em cima desse mouth rinse? Pô, se o cara só bochechou e cuspiu, como é que isso pode, de alguma forma, ajudar alguém a melhorar a performance? Boa. Boa primeira pergunta. Então, assim, galera, o que é mouth rinse ou bochecho? Seja com cafeína, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, ou com algum outro suplemento. A gente vai ver já já que isso já é padrão, já é muito utilizado no universo da suplementação nutricional para carboidrato.
o bochecho com carboidrato. A gente vai ver já já que já tem até meta-análise mostrando que sim, melhora o desempenho esportivo. Mas a ideia qual é? A ideia é você bochechar por alguns segundinhos com uma solução rica em um determinado suplemento, né, que tem uma determinada concentração. A gente vai ver já já qual é a concentração mais indicada hoje para o bochecho com uma solução de cafeína. Mas então você vai bochechar com uma solução que tem uma determinada concentração de um determinado suplemento, seja o carboidrato, seja a cafeína anidra, e com isso a gente vai entender que se isso só de bochechar e cuspir sem você engolir, sem deglutir, se isso já é suficiente para melhorar o desempenho, se isso já é suficiente para produzir um efeito ergogênico, né? No endoesporte, pessoal, que é a metodologia que a gente criou, eu e o Yuri, a gente tem alguns termos que a gente sempre utiliza. Um deles é esse, eu queria que vocês já ganhassem familiaridade com o termo ergogênico. É o suplemento que gera melhora de performance, ganho de performance. E ergolítico é o suplemento ou a estratégia que gera perda de performance, né? Então a ideia é essa, o bochecho de carboidrato ou bochecho de cafeína, que é o tema da live de hoje. A ideia é bochechar, não engolir e cuspir e checar se isso melhora o desempenho, né? E qual E por que seria isso? Qual seria o mecanismo, Beto? Como esse bochecho provoca melhora de performance? Já que eu não consumi a substância, então me explica melhor. Não vou dar spoiler, não. Deixa você falar. Não, beleza, vamos, não tem frescura não. Vamos aí, galera. Inclusive, se vocês quiserem mandar pergunta aqui no meio, manda pergunta que a gente vai parando aqui. É coisa aqui informal mesmo. Esse que é o clima aqui das nossas lives no Endo Esporte, né? Então, mecanismos, né? Existe algum potencial mecanismo? Isso ainda é um ponto de interrogação. A gente ainda não sabe explicar muito bem por que é que isso acontece, por que que há ganho de desempenho quando você só bochecha com uma determinada substância e não engole. E é o caso para carboidrato, para cafeína, né? Já dei o spoiler aqui. Mas, então, os potenciais mecanismos são os seguintes, né? Na boca, dentro da nossa, na superfície da nossa língua, a gente tem uma série de receptores gustativos, receptores que estão ali para perceber determinados sabores dos alimentos que fazem parte da nossa dieta. E não é diferente para a cafeína, para os sabores que têm uma pegada mais amarga, né, que é o caso da cafeína. E quando a gente desperta, ativa esses receptores gustativos na superfície da nossa língua, isso gera uma comunicação da cavidade oral com algumas áreas, alguns centros importantes cerebrais que têm a ver com duas coisas que interferem com performance. Tem a ver com controle motor, com a nossa capacidade de controlar o movimento, e com a sensação de recompensa, com a sensação de retorno, né? Então, a ideia aqui é que ativando esses receptores na língua, sem engolir, sem aumentar o nível sérico de cafeína, você ativa determinados centros cerebrais que modulam a nossa percepção de esforço, percepção de effort, né? De, de desconforto relacionado ao exercício, e modula no bom sentido. E tem uma outra potencial explicação aí, que é uma outra potencial explicação um pouco mais complexa, que seria a gente vai ver já já. Eu acho que eu vou deixar isso um pouco mais para frente, mas nesse estudo que a gente vai ver, se estudou o padrão de recrutamento de fibras do tipo 1. Fibras E a gente vai lentas, ver né? que, Isso. As exato, fibras fibras, lentas. Isso. Lentas. exatamente, as fibras lentas que são as mais importantes no exercício de endurance, no exercício aeróbio. E a gente vai ver que o padrão de recrutamento, por alguma razão, melhora exatamente como. Aqui reforça, né, um conceito bem legal que eu acho que acredito muito nisso, na língua como um órgão endócrino e como um potencial alvo terapêutico, não só para performance, mas a língua como potencial alvo terapêutico, pensando em perda de peso, né? O artigo do ano de uma das revistas da Endocrine Society, 2018, eu acho, 17 ou 18, foi um artigo que era exatamente isso, a língua como órgão endócrino e como potencial alvo terapêutico. Legal. Beto, e você quer falar um pouco como foi esse estudo? Quem foram os autores?
falar um Vamos pouco embora. sobre esse paper, para o pessoal situar mais ou menos o que vai esperar, quais eram aí as variáveis, como é que foi usada essa cafeína, o que é que eles analisaram no estudo. Fala. Boa. Então, o artigo, gente, está aqui na minha mão. A gente pode compartilhar, a gente pode enviar por mala direto para todos os alunos do Endosport, como o Yuri falou, que é gratuito, né? Tá aberto, não tem copyright no PubMed, a gente vai mandar para todo mundo. Mas eu queria, em primeiro lugar, enaltecer o primeiro autor, que é um pesquisador, Alan. Eu mandei e-mail para ele, tem um e-mail de contato aqui no paper, né? É comum isso, o autor um e-mail de contato, mandei um e-mail perguntando alguns detalhes do estudo e convidando ele para participar. Infelizmente ainda não ele responda mais para frente. Mas então, parabéns, Alan. Espero que você esteja aqui assistindo a gente. Ele é da Universidade Federal de Alagoas e o artigo ele foi publicado numa revista chamada Be All Sports, no ano de 2021. Então, vejam só, foi publicado em 2021 e, pelo menos eu só tomei ciência desse assunto agora, em 2023, e a gente vai ver que esse não é o único artigo que mostra benefício do bochecho com a cafeína em esportes de endurance. A gente vai ver que tem vários outros trabalhos, 4 para ser mais preciso, tem outros 4 trabalhos na literatura, desses 4, 3 mostram também benefício semelhante ao que a gente vai ver aqui, e um deles mostra um resultado neutro, quer dizer, não houve benefício, mas também não houve malefício, não houve efeito ergolítico nem ergogênico. Acho que eu posso seguir aqui com o desenho do estudo, o que você acha? Vamos sim. Vamos lá. Então, nesse trabalho, o que foi feito? Deixa eu pegar minha cola aqui. Depois eu vou fazer um resuminho também para os alunos do Endosport, como a gente sempre faz, e vou mandar em PDF para todo mundo. Mas então, primeiro ponto, foi um estudo. Então, isso é uma limitação desse trabalho, mas ainda assim é um trabalho muito bem feito. Foram 12 pacientes, todos eles do sexo masculino, e aí mora mais uma limitação desse trabalho, né? A gente sabe que homens e mulheres têm respostas diferentes à cafeína anidra. O suplemento cafeína, ele tem um benefício ergogênico um pouco maior nas mulheres. As mulheres têm um plus de ganho de desempenho quando da exposição à cafeína. Então, esse trabalho foi feito num N pequeno, 12 pacientes apenas, e somente indivíduos do sexo masculino. Vou compartilhar com vocês aqui também informação que é na medicina esportiva. A maior parte, a imensa maioria dos trabalhos em medicina esportiva são exclusivos em pacientes do sexo masculino ou tem a sua maioria dos pacientes incluídos do sexo masculino. Então, isso é uma coisa que a gente tem que melhorar, a gente tem a missão de lutar contra isso na medicina esportiva, a gente tem que incluir cada vez mais mulheres nos estudos, tá? Mas, infelizmente, realidade é isso. Então, 12 homens, todos eles previamente rígidos, ou seja, pessoas saudáveis, e todos eles ciclistas recreacionais, quer dizer, ciclistas que não eram de nível pro, não eram profissionais, mas também não eram aquela galera que está muito no início na sua carreira esportiva. Vamos colocar aqui um termo que a gente usa no Endosport, os amadores ambiciosos. Tá? Então eram ciclistas amadores ambiciosos aqui. Muito bem, esses indivíduos eles foram randomizados, para quem não sabe o que é randomizar, você pegar os pacientes que vão participar de um estudo e alocar eles aleatoriamente ou em um grupo ou no outro grupo. Você tem um programa no computador que decide para qual caminho que cada paciente vai. Então, alguns pacientes começaram o estudo recebendo um bochecho de placebo, uma solução com a mesma cor, com a mesma textura e com uma palatabilidade o mais próximo possível da solução de cafeína, mas sem cafeína, uma solução de placebo. Então, uma parte dos pacientes começaram bochechando com placebo e a outra parte começaram bochechando com a solução de cafeína, que eu já vou dizer qual é a composição
para a gente poder imitar isso no nosso dia a dia. E depois, esse estudo era um estudo crossover. Quem começou com placebo cruzava e passava a usar o bochecho de cafeína, e quem começou na cafeína cruzava, fazia o crossover e passava a ser testado também com o placebo. Esse tipo de desenho em crossover ele é muito interessante porque o mesmo paciente ele vai ser exposto à substância que está sendo testada e ao placebo. Né? O próprio paciente, a gente fala, ele serve de controle para ele mesmo. Isso é uma vantagem desse tipo de desenho em crossover. Outra coisa que é importante desse estudo, uma limitação dele, e vale lembrar que a gente apontar aqui as limitações de um estudo, isso não invalida o estudo de maneira nenhuma, mas nós analisamos os resultados qualquer, e aqui não é diferente, a gente tem que olhar para os resultados à luz das limitações do estudo. Então, mais uma limitação aqui que guardar, era um estudo single blind, unicamente. Os pesquisadores, eles sabiam o que os pacientes estavam recebendo, se o paciente estava recebendo placebo ou cafeína. Os pacientes não sabiam o que eles estavam recebendo, tá? Muito bem. Até aqui tudo bem? Estou indo muito rápido? Tá tranquilo. Tá. Não tem nenhuma dúvida, não. Eu já olhei tudinho e tá tranquilo. Show. Galera, se tiver dúvida, por favor, mandem pra gente, a gente vai interrompendo aqui. Beleza. E aí, o que esses caras... Vários alunos do Endosport, viu, Beto, aqui assistindo a live hoje. E Jefferson, tô vendo aqui. E vem uma galera aqui já. Cara, o Jefferson tá muito bizarro. Ele sabe tudo de endocrinologia esportiva. Bizarro. Ele tá... Muito bem. Então, todos esses pacientes, eles fizeram um TCPE, um teste cardiopulmonar do exercício, ou ergoespirometria, são sinônimos. O que é isso, galera? É um teste de esforço plus. É um teste de esforço com algo a mais, vamos dizer assim. É um teste de esforço, quer dizer, a pessoa ela é submetida a doses crescentes de intensidade de exercício, e enquanto isso ela é monitorizada com eletrocardiograma, aparelho de pressão, e ela tem uma máscara ali que coleta os gases que são expirados ao longo de cada domínio de intensidade do exercício. Beleza? Então todo mundo fez um teste cardiopulmonar do exercício nas duas condições. Na condição placebo e na condição cafeína mouth rinse. E eles ficaram fazendo exercício no ergômetro a 80% de compensação, 1% de intensidade, uma intensidade moderada quase alta, uma intensidade moderada para alta. Eles foram orientados a ter uma dieta caffeine-free, uma dieta livre de cafeína, 2 dias antes de virem para o estudo. A gente volta nesse ponto já já, porque eu queria passar uma dica prática que eu uso muito no meu dia a dia, que é como a cafeína ela tem uma habituação, quanto mais a gente usa, mais o organismo, vamos dizer assim, se acostuma e a gente precisa de doses mais altas para ter o mesmo efeito ergogênico. Então, existe uma estratégia que a gente pode usar para diminuir isso perto de uma prova. Então, a ideia aqui era muito parecida. Eles fizeram uma dieta caffeine-free 2 dias antes do teste, né? E, ao longo do teste, uma coisa muito interessante, esses pacientes tinham um aparelho de eletroneuromiografia conectado na coxa, no vasto lateral, uma musculatura muito importante para a prática do ciclismo, né, para a prática desse tipo de exercício que está sendo testado aqui. E ajuda a entender um pouco do qual esse bochecho de carboidrato pode ser ergogênico, pode melhorar o desempenho. Joia? Então, esse era o desenho do estudo, esse estudo brasileiro do time do professor Alan de Albuquerque Melo. E beleza, vamos dar uma pausinha aqui. Fala aí, Yuri. Comentários? O pessoal tá mais, eu acho que na expectativa do resultado, porque não está tendo nenhum comentário, não. Só o Jefferson que regalou o olho aqui quando você disse que ele está destruindo na endocrinologia esportiva. Acho que ele ficou admirado com o elogio, mas é merecido. É merecido, eu tenho certeza disso.
Beleza, então vamos em frente então. Vamos aos resultados aqui. Então, o resultado, tchan, 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 tchan. Felizmente, eu diria, é muito legal isso, é muito gostoso ter um resultado positivo, esse estudo teve um resultado positivo. Então, o tempo até a falha, o time until task failure, que é uma das formas que a gente tem de avaliar performance nos estudos na área de medicina esportiva, de endocrinologia esportiva, o tempo até a falha na bike, lembrando que eles estavam pedalando com 80% de intensidade, vamos dizer assim, moderada para alta intensidade, ele aumentou em 17%, olha que interessante. Então, quase 20% de ganho a favor de quem fez o bochecho com cafeína e cuspiu, certo? E isso daí foi visto associado a 2 pontos aqui. Uma maior tolerância à fadiga. Os indivíduos que fizeram bochecho com cafeína, eles até reportavam um Borg, uma escala de Borg, que é uma escala de análise subjetiva de esforço, análise subjetiva de percepção de esforço. Eles reportavam um Borg mais elevado do que no momento que eles bochechavam com placebo, mas eles toleravam melhor esse desconforto. Então, um dos mecanismos é esse. Quem bochechou com cafeína tolerou melhor o desconforto, tolerou o desconforto de tempo. Esse foi um dos mecanismos. E o outro mecanismo que foi visto com a eletroneuromiografia foi, como a gente mais ou menos falou lá no início, né, houve uma melhora no padrão e uma melhora no padrão de recrutamento de fibras tipo 1, que, como você bem lembrou, são as fibras mais específicas para a modalidade endurance, né? Isso. Lembrando, Beto, que você está falando sobre o mouth rinse. Tudo que a gente conhece sobre cafeína é quando a gente deglute aquele time, né, para revisar rapidamente aqui para quem está entrando agora, de 3 a 6, 7 miligramas quilo dia, 1 hora antes da atividade, atuando em receptor de adenosina, atuando em AMP cíclico, atuando no GABA, atuando em canais de cálcio. Então, é um suplemento extremamente consumido, talvez é a substância psicoativa mais consumida da humanidade, se é que a gente pode falar assim. E é uma substância psicoativa leve, mas não é isenta de efeitos colaterais. E nada disso que eu acabei de falar está valendo para esse estudo. Porque tudo que você está mencionando é através de atuação de receptores na cavidade oral. Então, esses mecanismos cerebral. E essa atuação cerebral é que parece que exclusivamente deu esse resultado fantástico, 17% de melhora de performance no ciclo ergômetro, é um resultado excepcional. Apesar de serem atletas amadores, mas é um resultado muito bom. Sem dúvida, é um resultado muito interessante, né? E aí você falou um ponto interessante, Yuri, né? Que qual seria a vantagem, né? A potencial vantagem de um bochecho de cafeína versus a deglutição, o uso convencional, o uso tradicional da cafeína anidra como suplemento, né? Aquelas cápsulas que tem cafeína e que a gente e que produz um aumento na concentração de cafeína na corrente sanguínea, né? Para que Então, desperdiçar, né? Para que desperdiçar? Parece um desperdício bochechar e cuspir, né? Então a gente tem que lembrar algumas coisas. Primeiro, que existem, como você falou, algumas pessoas que não toleram a cafeína, apresentam efeitos colaterais. Mesmo a gente usando essa dose segura que o Yuri citou, de 6 miligramas por quilo de peso por dia, que é uma dose sabidamente ergogênica, melhora o desempenho e, ao mesmo tempo, eventos adversos, são coisas diferentes, né? Então a gente sabe que a cafeína anidra, o suplemento ingerido da forma tradicional, pode gerar cefaleia, ansiedade, insônia, né, que é o principal efeito colateral, náuseas, taquicardia, que mais? Eu esqueci aqui. É isso. Então, basicamente, esses eventos adversos. Então,
O autor Bochechando. cita dor muscular também, né? O autor esse efeito da dor muscular é um pouco, ele citou nesse artigo, mas é um pouco controverso, porque a gente sabe que a cafeína atua em receptor de adenosina, ela atua como analgésico. Vide aí os Dorflex, eles têm Tem uma cafeína colega para aqui, ó, gastrite, a Saru, intolerância gástrica. a Priscila Sarubi lembrou aqui a gente, gastrite, né? Isso, intolerância gástrica, perfeito. Náuseas. Obrigado, Pri. Vou mandar um tchauzinho aqui para ela. Obrigado, Pri. É. E Boa. então, usando com essa estratégia de bochechar e cuspir, você tem um ganho de performance sem os eventos adversos potenciais da deglutição da cafeína, né? Então, isso é uma potencial vantagem. Outra potencial vantagem, a gente sabe que existem polimorfismos que são presentes na população em geral e que não são incomuns, que tornam o indivíduo um metabolizador lento de cafeína. Então, vamos dizer assim, a cafeína ela demora para ser transformada nos seus subprodutos ativos, né? Teofilina, teobromina e paraxantina, que são, na verdade, no fundo, os produtos que vão produzir o efeito ergogênico, né? E essas pessoas acabam não tendo um grande benefício do uso do café esportivo menor. Então, você não precisa fazê-las deglutir, já que não vai ter benefício, então você pode só bochechar e cuspir e colher um benefício por um outro caminho, né? Sem precisar metabolizar a cafeína, já que esse cara tem dificuldade, né? Ele é um metabolizador lento. Então você pode driblar isso com essa estratégia de bochecho. O Jefferson está perguntando dose, concentração. A gente vai falar ainda, Jefferson, você não perdeu nada não. A gente É. já fala. Peraí, que a Helena perguntou alguma Eu coisinha. Helena Vilela é uma respondi, super... Beto. Eu Ah, tá. respondi já. Ela, mas talvez o pessoal não tenha visto a pergunta, né? Esses efeitos, eles não se verificam quando fazemos o bochecho. Pois é, a ideia do bochecho é ativar centros de recompensa. Então, teoricamente, inclusive, é um dos argumentos que o autor usa para defender o mouth rinse, é exatamente não ter esses colaterais que a gente mencionou. Vamos lá. Boa. Outra coisa que seria uma potencial vantagem, né, seria você evitar, você driblar a famosa habituação que a gente... Quando a gente consome café, ou quando a gente usa cafeína, o suplemento, a gente sofre um efeito, sofre entre aspas, né, um efeito chamado de habituação ou taquifilaxia, que é a gente precisar de doses cada vez maiores para obter o mesmo benefício ergogênico. Então, usando isso, para isso acontecer, essa habituação, você tem que ter um aumento no nível sérico da cafeína, você tem que ter uma elevação da cafeinemia. E aqui no bochecho você não tem elevação sérica de cafeína, né? Não de forma importante, né? É interessante, Beto, você falou sobre isso. A cafeína, um dos mecanismos é exatamente sensibilizar receptor adrenérgico, né? E a maioria dos receptores de membrana que utilizam a AMP cíclico, que utiliza segundo mensageiro intracelular, eles têm essa característica de, em algum momento, travar. O pessoal do fisiculturismo, eles têm uma prática de usar adrenérgicos, que fique registrado que a gente é contra isso, mas só registrando que existe a prática. Eles utilizam adrenérgicos, inclusive de origem destinados a consumo veterinário, mas existe esse consumo, e eles vão ciclando a dose, exatamente porque eles sabem que causa taquifilaxia, o receptor adrenérgico. Então, é como você citou, a cafeína, como ela tem um dos mecanismos de atuação através de sensibilização de receptor adrenérgico, então ela tem esse fenômeno, apesar que também tem estudos. O Guilherme Artioli, da USP, né, que faz parte hoje da Sociedade de Diabetes, estudo que mostra que mesmo usuários atuais de cafeína, eles conseguem ter um benefício ergogênico com doses padrões de cafeína. Não necessariamente é perdido o benefício, mesmo que você seja um consumidor habitual. Acho que foi até você que me apresentou esse estudo há uns anos atrás. Esse estudo é legal pra caramba. O Gui é incrível, né, cara? Sou fã dele pra caramba. Quem não conhece aí o Guilherme Artioli, cara, segue lá, vale muito a pena. Um pesquisador super sério. Ele hoje trabalha
Departamento de Diabetes, Exercício e Esporte da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu coordeno esse departamento, convidei ele para integrar o nosso grupo. Ele mora na Inglaterra, atualmente, o pós-doc dele lá, e ele participa das reuniões, mesmo com, sei lá, 5 horas de fuso. O cara é fora da curva total. Mas então, voltando, né? Então, a gente viu aí 3 potenciais vantagens do Bush de cafeína versus a ingestão usual de cafeína anidra, né? A gente vai driblar, a gente vai evitar a taquifilaxia, o fenômeno de habituação da cafeína, a gente vai evitar os eventos adversos e a gente tem lentos de cafeína sem que haja prejuízo para essas pessoas. Beleza? Agora, né? Como passar o bizu aí para a galera? Travou aqui. Tá me ouvindo? Travou um pouquinho, Beto. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Vamos lá. Boa. Então vamos em frente. Deixa eu dar um alô aqui para Ju. Ju, a Jus, super ativa também em medicina esportiva. Sérgio Maurício, os melhores ortopedistas que tem experiência em corrida de rua aqui. Bianca Feldman. Galera, como é que a gente faz? Como é que a gente Eu vou trazer aqui como é que foi o protocolo usado nesse trabalho, protocolos, mas como eu falei, na literatura, que testaram um benefício, mas também não mostrou malefício, foi neutro. Esses 3 que mostraram benefícios, eles têm uma concentração de cafeína no bochecho, no enxágue bucal, muito parecida. Então é essa concentração que eu vou passar para você. E esse que não mostrou benefício, talvez por isso não tenha mostrado benefício, ele tinha uma concentração de cafeína muito baixa, né? Então talvez seja isso. O Renatinho está falando que está travando muito. É verdade, Beto. Verdade. Eu acho que é a sua aí. Vou botar aqui no Wi-Fi, peraí. Mas até agora, Renato, não teve nenhum conceito que ficou perdido por causa do travamento, não. E vai ficar gravada a live. Agora está bem melhor, Beto. Mas eu estou dizendo para a Renata, eu estou percebendo esse travamento, mas nenhum conceito essencial foi perdido, não, por causa do travamento. Tá. Então, vamos tocando, Beto. Vamos em frente, então. Se seguir. travar, vocês me avisam de novo aí. Eu vi que a Hanna também sinalizou. Obrigado, Hanna. Não, mas então, agora está bem melhor. Vamos lá. Boa. Então, como é que é o bizu aqui, gente? A concentração de cafeína anidra no bochecho, que a gente deve preparar, é de 1,2%. 1,2%. O estudo que não mostrou benefício, olha a diferença, eles usaram uma concentração de 0,15%. 10 vezes menos, né? Então, 1,2% é a concentração que foi usada nesse trabalho e que trouxe benefício. E o protocolo de uso, né, do bochecho. Então, cada bochecho tinha duração de 10 segundos, eram 25 ml bochechados por 10 segundos, e depois a pessoa cospe. E esse bochecho ele era feito pré-prova, pré-treino, e durante o treino de 15 em 15 minutos. Tá? Zaguri, eu preciso fazer exatamente assim, cronometrar para ver 10 segundos. Não, gente, óbvio que não. Acho que você precisa ter um protocolo quando você está dentro de um estudo. Você tem que ser rigoroso até para que outras pessoas, outros pesquisadores consigam reproduzir, repetir o seu trabalho, né? Esse é o princípio da metodologia científica, a reprodutibilidade, né? Na prática, eu acho que a gente tem que tentar chegar o mais perto disso, mais perto do que a gente vê nos estudos, né? A gente chama de from bench to bedside, né? Da bancada à beira do leito, trazer dos estudos para a prática de consultório. Mas a gente não precisa também levar isso a ferro e a fogo, até porque o ótimo é inimigo do bom quando a gente fala de exercício, né? A gente às vezes quer fazer tudo perfeito e acaba não conseguindo fazer nada, o paciente não consegue fazer, né? Então, ficou claro aí, concentração de 1,2%, bochechar por 10 segundos, 25 ml pré-prova e de 15 em 15 minutos no intra-prova. E isso, vale lembrar, isso não aumenta concentrações séricas
de cafeína, não aumenta a cafeinemia. Vale lembrar que a cafeína ela tem uma certa absorção na cavidade oral. Então, um exemplo claro disso, quem lembra aí do Michael Jordan, né? Acho que a galera mais nova só conhece o Air Jordan, o tênis, né? Mas para quem não sabe, Air Jordan faz referência ao Michael Jordan, que foi um tipo Pelé do basquetebol, e ele vivia mastigando um chiclete, né? As pessoas achavam que era um certo deboche dele com relação aos demais jogadores, mas ali se sabe que era um chiclete de cafeína. Existem, e isso é uma ótima opção também, né? Para modalidades do tipo stop and go, modalidades coletivas, esportes coletivos como basquetebol, voleibol, a pessoa mastigando, ela vai absorvendo ao longo do esporte, ao longo do transcorrer da partida. E, por exemplo, eu achei na internet uma opção de suplemento que é um chiclete, uma goma de mascar de cafeína, que é o Shot Gum, uma brincadeira com shotgun, né, a escopeta, né, e gum de chiclete, fácil de gravar, cada chiclete tem 100 miligramas de cafeína. Inclusive, Beto, tem uma revisão, uma meta-análise recente, e o pessoal da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, eles citam que o chewing gum, né, o chiclete, ele tem uma cinética de absorção mais rápida do que a cápsula, inclusive. Seria até mais eficiente em termos de biodisponibilidade do que até a cápsula. A Elisa Lambach, neuroendócrino fera braba, está perguntando se no Brasil existe. É o chiclete que você está perguntando, Elisa? Se for o chiclete, que eu saiba, não tem no Brasil, mas hoje em dia, né, com a internet, com o e-commerce, isso não é mais barreira nenhuma. Você entra no site direto dos caras e eles shippam para você quase sempre. Difícil é a empresa que não vai te shippar isso para o Brasil. Beleza? Era isso mesmo que ela queria, ela respondeu aqui. Joia. Vamos agora, eu queria passar aqui para... Deixa eu ver o que eu separei. Assim. Então, só para a gente pensar juntos aqui, que fatores que podem ter causado essa coisa dos 4 estudos, um deles não ter tido o mesmo resultado, né? Por que disso, né? Primeiro fator que a gente já falou, que eu acho que é o mais importante, a concentração de cafeína no bochecho, no enxaguante que foi utilizado. Uma concentração muito baixa de cafeína, nesse um estudo que não mostrou benefício, e uma concentração um pouco mais alta, de 1,2% nos estudos que mostraram benefício. Outra coisa, o tempo de bochecho. Esse estudo que que não mostrou benefício, eram 5 segundos de bochecho, e a gente viu aqui que nesse trabalho que mostrou benefício, 10 segundos. Outra coisa, a população estudada. Então, repara que se eu tiver uma população que basicamente são atletas de alto desempenho, o resultado pode ser diferente. Populações que são totalmente sedentárias, o resultado vai ser diferente. A gente viu que nesse estudo só tinha homens. Se a gente tiver um estudo que é feito só em mulheres, como eu comentei, as mulheres têm uma tendência a responder melhor à cafeína. E se for um estudo com população mista, também pode mudar o resultado. O tipo de... Diga. Naquela hora que deu aquelas travadas, você citou os 3 endpoints do estudo? Não citei não. Ah, tá. Porque eu fiquei na dúvida se eu tinha perdido isso. Então, antes de você citar, eu queria dar termina essa parte e a gente dá uma chamadinha para o Endoesporte aqui no meio da live. Isso, boa. Então, outra coisa, então, o tipo de esporte que você está analisando nesse trabalho aqui foi ciclismo. Para ciclismo deu certo. Pode ser que seja diferente se a gente olhar para, por exemplo, modalidades de combate, esportes de combate são muito diferentes. Se a gente olhar para golfe, por exemplo, não é muito no nosso país, mas é muito forte lá fora. Então, tipo de esporte. A duração do exercício, isso é um ponto que eu queria chamar a atenção. Aqui, nesse trabalho, que teve benefício, mais uma vez, a duração era de 60 minutos, certo? Então, a gente sabe que o bochecho de cafeína, ele melhora o desempenho no ciclismo com duração um pouco mais prolongada, de 60 minutos. Mas tem alguns estudos que foram feitos com modalidade durando 30 minutos só, e que também deu benefício. Então eu diria que há benefício, há ganho de performance da ordem de 17%, como a gente viu, em modalidades de endurance, com durações de 30 minutos para mais,
e usando uma concentração de cafeína no bochecho de 1,2% e sendo esse bochecho com duração de 10 segundos aproximadamente. Não quero ninguém neurótico no seu dia a dia aí, falando para o praticante contar no relógio, cara, o cara tá pedalando lá, o cara tá praticando, bochecha ali um tempo e cospe, né? Beleza, vamos ali para onde você queria ir. Ah, vamos sim, vamos falar um Boa. pouquinho do Endosport, né? Isso. Essa live, pessoal, como vocês sabem, é uma live de aquecimento para a turma do segundo semestre do Endosport. A gente vai ficar lançando uma turma aí por semestre, essa é a ideia. Então, o nosso curso, a gente montou uma metodologia, eu e Roberto Saguri, que visa você ter uma formação nessa área, uma área que é extremamente presente nos consultórios dos nutricionistas, dos endocrinologistas, só que é extremamente carente nas graduações. A gente não ouve falar muito isso nas graduações, quando muito numa pós-graduação de medicina esportiva e ainda assim apenas um módulo, algo bem restrito. Então, nós temos mais de 40 aulas de endocrinologia esportiva. Nós temos um pool de questões, mais de 150 questões para você treinar o seu aprendizado, para você fixar o seu aprendizado. Essas lives, elas ficam gravadas, mas nós temos lives exclusivas com os alunos, lives mensais. Temos um plantão de dúvida, 24 horas, um e-mail, que a gente vai interagir direto com os alunos. A gente tem, ultimamente, respondido o e-mail e Beto me lançou um desafio de mandar um WhatsApp para o aluno. Tem uma dúvida lá no e-mail hoje, eu peguei já o telefone com o Denis, vou mandar a resposta, vou interagir com o aluno direto lá do WhatsApp, porque a ideia desse curso é exatamente a gente acolher o cara e ele sair formado. Porque nesses 10 anos que a gente dá aula, era a maior reclamação dos alunos, olha, eu não me sinto seguro de iniciar isso aí. Eu não tenho segurança só com isso que foi apresentado nessa aula desse congresso. Então, a ideia é que você fique um ano com a gente, a duração do curso é de um ano, que ao longo desse tempo você interage de modo que você consiga, no final desse curso, ter a atuação nessa área da endocrinologia esportiva. E tem a curadoria de artigos, né, Beto? Inclusive, você vai deixar esse artigo lá na curadoria de artigos. Os principais artigos que a gente usa para fazer as aulas, a gente coloca lá e fica à disposição de vocês o link para vocês baixarem. Muito bem, Beto. Então, vamos para os finalmente, porque faltam aí 18 minutos para fechar uma hora. Vamos. Manda ver aí os resultados nos outros endpoints. Vamos lá. E só lembrando, galera, quem ficou interessado em participar do Endosport, se inscrever no Endosport, a gente vai abrir as inscrições no dia 28 de setembro, quer dizer, a gente está quase lá, faltam 29 dias. A gente tem vagas limitadas, a gente só vai ter 2 turmas por ano mesmo, uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre. E no site tem um formulário de interesse. Se você tem interesse, preencha esse formulário, que isso garante que você vai ser avisado quando a gente for abrir as inscrições, que eu já estou antecipando aqui, é dia 28 de setembro. Beleza? Boa. Raninha está falando que vai estar dentro da próxima turma. Seja muito bem-vinda, Hanna. E só lembrando também, a gente tem materiais exclusivos para os alunos, né? Então, exemplo, né? Eu fiz um super resumo com uma página só da Diretriz Brasileira de Composição Corporal, mandei um PDF para o e-mail de todos os alunos. Quando saiu o estudo Traverse, estudo de desfecho cardiovascular com a reposição de testosterona, eu compartilhei em PowerPoint para os alunos usarem à vontade nas suas aulas, mostrando para os seus pacientes. Né? Esse é a parte de material exclusivo dos alunos. Beleza. Tem over delivery também, né, Beto? Que eu esqueci de falar. Todas as aulas que a gente dá nos congressos nacionais, a gente tem regravado e deixado lá no Endosport como streaming. Então, tem o over delivery também, que eu esqueci de mencionar. Exatamente. Um exemplo aí, eu dei aula no Congresso Brasileiro de Obesidade sobre o tema qual é o melhor horário do dia para fazer exercício pensando em potencializar a perda de peso. Então, dei aula no Congresso e, na sequência, eu gravei para os alunos do Endosport terem acesso, mesmo quem não foi ao Congresso. Né? Beleza, então, eu queria, acho que a gente pode, de repente, fechar aqui. Galera, mandem perguntas, viu? À vontade aí. Eu vou fazer um fecho, vi que teve muita gente que entrou agora, eu vou entregar um super resumo aqui do paper para você levar para casa. Tá? Só o essencial. O que você precisa saber sobre esse trabalho que a gente discutiu aqui? Primeiro, o bochecho com cafeína na concentração de 1,2% pré-prova.
e de 15 em 15 minutos no intra-prova, melhora o desempenho do endurance em 17% aproximadamente, em provas de 30 minutos para mais, de ciclismo, e mecanismos, ponto de interrogação, provavelmente a ativação de alguns receptores gustativos na base da língua se comunica, aciona centros de recompensa e de controle motor no sistema nervoso central e modula a sensação de percepção de esforço, a nossa capacidade de tolerar o esforço. E o que mais que eu queria falar? Basicamente, eu acho que é isso que a gente tem que levar para casa. Então, a gente vai viver provavelmente uma nova era de começar a tentar checar quais são os suplementos que têm benefício em termos de bochecho. Né? Começou com carboidrato. Bochecho com carboidrato, como eu falei, tem meta-análise mostrando que é benéfico, melhor desempenho. Eu faço muito, meus atletas mais profissionais ou amadores ambiciosos, eu faço muito mesmo. Se o cara não está conseguindo, às vezes o cara não está conseguindo, está enjoado, está ruim de tomar, às vezes o cara não quer parar, é chato, você está correndo lá, bochecha e cospe, já melhorou, E né? uma coisa Então, interessante, Beto, é que o consumo do carboidrato, ele teoricamente só vai melhorar a performance se você estiver muito depletado ou se o exercício for muito longo, muito intenso, mais que 90 minutos. Mas o bochecho funciona de forma imediata. Até para exercícios mais curtos, nem precisaria você esperar a exaustão do estoque do glicogênio para você ter o benefício, exatamente por causa dessa atuação dos núcleos cerebrais. eu separei aqui algumas, como eu gosto de falar, né? Todo grande estudo ele traz uma série de respostas, mas ele abre uma série de perguntas também, né? Sim. Então, perguntas sem resposta, ainda sem resposta, por enquanto sem resposta. Isso não está no paper, são as minhas percepções, queria compartilhar com vocês aqui. Primeiro, eu acho que eu gostaria muito de saber se funciona as duas estratégias combinadas. Você tomar a pílula de Perfeito. cafeína tradicional e, além disso, fazer o bochecho com cafeína. Será que tem um efeito aditivo ou mesmo sinérgico, né? Qual é a diferença, Zaguri, de efeito aditivo e sinérgico? O efeito aditivo é quando 1 mais 1 é igual a 2. Efeito sinérgico é quando 1 mais 1 é igual a 3, ou 4, ou 5. Né? Então, será que tem? A Adriana está perguntando, usar de 15 em 15 minutos em 1 hora de treino, por exemplo, vai dar 4 bochechos. Isso não vai atrapalhar o atleta? Um bochecho de 10 segundos. O que eu diria para ela seria, pergunta para o atleta, pergunta para ele. Testa o suplemento no período de treinamento, isso é um princípio básico na suplementação na área esportiva. Nunca a gente testa o suplemento no dia da prova-chave do indivíduo. A gente vai testar no ciclo de treinamento e vai lapidando. Então, faça isso. Testa com o seu atleta aí, né, e vê com ele. E aí, achou que funcionou? Atrapalhou? Não atrapalhou? Se atrapalhar, muda de estratégia, né? Outras perguntas aqui, então, sem resposta, né? A principal, né? Aonde que a gente compra isso, gente? Como é que a gente vai fazer isso? A gente manipula? Foi essa pergunta que eu mandei por e-mail para o autor do trabalho. Se ele responder, eu prometo que eu boto aqui no Instagram, no meu Instagram, no do Yuri e no Endosport, e mando para os alunos por e-mail o bizu aí de onde comprar, tá? Outras perguntas. Como é o resultado nas mulheres? Funciona também? Funciona melhor? A gente sabe que as mulheres são mais sensíveis à cafeína, né? Em praticantes altamente treinados, um atleta mesmo, será que funciona? E a pergunta também, né? Eu queria também ter um estudo de comparação direta, cabeça a cabeça, um head-to-head, cafeína mouth rinse, bochecho de cafeína versus ingestão de cafeína, para a gente ver quem é melhor, né? E isso a gente não tem essa resposta. Por quê? Você não deve comparar o resultado de um estudo A com um estudo B. Você não pode, isso é uma inferência inadequada na medicina. Jefferson, esse paper é free? Mas a gente vai mandar de mão beijada para você no seu e-mail aí, como você é aluno, você vai receber o paper em casa no e-mail, tá? E aí, chefe, vamos... Cadê as perguntas, galera? Foi. O wrap-up foi perfeito. Acho que é chamar para a próxima live, né, Beto? Boa, vamos. Vamos Quando é lá. que é a próxima? A gente vai ter aqui um intervalozinho. A próxima vai ser
e vamos inverter, né? Eu, você, vou estar na berlinda e você vai ser o chair. Vai ser exercício e emagrecimento. Show. Agora vai pular uma semana. A gente tem que checar, porque vai ter um feriado agora, 7 de setembro. A gente optou por não fazer. Mas, se eu não me Tá. engano, vai ser 14 agora, na A outra gente quinta-feira. E vai também tem divulgar de qualquer forma, né? tem o brasileiro de endócrino, que cai no dia 7, lá o Sebaim, lá em João Pessoa, eu vou estar lá. E a gente optou por não fazer nessa semana. Aí vai ser do dia 14, se eu não me engano, mas a gente vai confirmando aqui com o pessoal. Exercício, emagrece ou não emagrece, pessoal? E aí? Se emagrece, quanto que emagrece? Aqui no Nordeste tem um ditado que diz que o que dinheiro e surra não resolver é porque foi pouco. Né? É isso aí. Será que o exercício segue essa lógica? Galera, quem tiver no Sebaem, assista a palestra do Yuri. Você vai falar de que, Yuri? Não, eu não vou dar aula. Ah, tá, vai só assistir, Vou tá. só assistir. Quem for no Congresso Brasileiro de Diabetes, eu tenho duas aulas. Uma é sobre a segurança da creatina em pessoas com diabetes. E a outra, que eu acho que é a mais legal, é um debate socrático. É aquele debate que são dois palestrantes, uma pessoa defende uma posição A e a outra é obrigada a defender a posição contrária. A pergunta que foi proposta para mim e para outra palestrante, minha adversária, que vai ser a Diana Santini, que é minha amiga maravilhosa, mas eu vou ter que, nessa hora, meu amigo, a amizade fica no segundo plano. Se preparem, Diana. Mas a pergunta é: treine como um atleta para tratar o diabetes. Ela vai defender que sim, que é para treinar igual um atleta para controlar o diabetes, e eu vou defender que não, galera. Eu vou defender algo que parece indefensável, mas eu vou convencer você. Aposto. Eu vou estar lá com você na mesa do esporte, lá vou falar sobre HMB. Mas é em outubro só, né? É 25 de outubro. Outubro, final de outubro. E agora, amanhã, depois de amanhã, sábado, quem for assistir o fórum de anabolizante da SBEM, eu vou também presidir uma mesa sobre o uso de hormônios em pessoas trans no âmbito esportivo. Fiz um post aí há pouco tempo sobre isso, falando das novas regras do Comitê Olímpico Internacional. Quem puder dar uma olhada lá no meu Instagram, tá bem legal. Ou no nosso canal no YouTube. O canal do YouTube do Endosport, ele é gratuito, total, liberado. Tem vários vídeos lá. A gente está engordando aos pouquinhos lá. E no site tem o nosso blog também, pessoal. Conteúdo gratuito, semanal para vocês. Tem o blog e tem o YouTube que vocês podem estar maratonando aí para pegar conteúdo free aí do Endosport. Muito bem. Isso aí, Beto. Então, galera, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Espero que todo mundo tenha se divertido e aprendido bastante. E não se esqueçam aí da nossa segunda turma do Endosport a partir de 28 de setembro. Isso. Se inscreva, venha fazer parte da nossa comunidade. E vai ficar gravada a live para quem entrou agora. Pri, que é nossa aluna também. Um abraço. Valeu, galera. Boa noite.